Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cultura Católica e hoje eu trouxe aqui um trecho do livro do Santo Agostinho chamado A Verdadeira Religião e o Cuidado Devido aos Mortos. É muito importante para quem está na busca, para quem está querendo ler mais a patrística, que realmente baixe esses livros, ou compre esses livros, né, e realmente leia eles. E um que eu indico é do Santo Agostinho. E por que Santo Agostinho? Talvez ele seja o autor do período patrístico, que são os 7 primeiros séculos da cristandade, o mais respeitado. Como é São Tomás de Aquino no período escolástico, Santo Agostinho é o mais respeitado no período da patrística. Então ele é um autor que eu diria um santo ecumênico. Ele é um santo ecumênico, Santo Agostinho, porque os protestantes, as mais diversas denominações cristãs se utilizam do Santo Agostinho, apesar de se utilizar de pequenas partes ou de pequenos trechos pequenos trechos das obras de Agostinho, as pessoas aceitam ele, né? Então, inclusive, é muito conhecido o livro dele chamado Confissões. Os protestantes leem, os protestantes não chamam ele de Santo Agostinho, apenas Agostinho de Hipona, né? E também tem um outro livro bastante conhecido das mais diversas denominações cristãs chamado A Cidade de Deus, que é de Santo Agostinho. Porém, ele tem muitos e muitos escritos, e esses escritos eles dão suporte à fé católica. E você vai vendo a sistematização que tem em Santo Agostinho, que é o principal autor patrístico, e depois você começa a ler outros autores do período da patrística e vê que eles têm essa mesma sistematização de fé. Então hoje a gente vê que muitos autores protestantes, inclusive que tem canais aqui no YouTube e etc., muito conhecidos, eles se baseiam muito em autores norte-americanos. Já perceberam isso? E eles quase que ignoram a sistematização de fé desses padres da igreja, do período inicial, dentre eles Santo Agostinho, tanto os santos gregos como os santos latinos. E na minha opinião, se alguém está buscando a verdade, deveria buscar primeiramente nesses santos, nesses homens do período inicial da igreja, tanto gregos como latinos, porque eles são os que estavam mais próximos de Cristo. Então a certeza que eles estavam vivendo um momento inicial da igreja ali, e deixar um pouco de lado esses autores norte-americanos que principalmente começaram aí a se desenvolver no século XIX e no século XX, e que, na minha opinião, né, cito um deles, John Piper, que é um autor protestante, eles já estão a doutrina deles é muito dissolvida, não é uma doutrina do início da cristandade. Por isso que é importante voltar às raízes, voltar a Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, para você conhecer mais sobre sistematização cristã e também para você pegar essas pessoas que viveram o início da cristandade, para que as pessoas vejam que o início da igreja era católica. E eu queria ler, desculpe fazer essa introdução inicial, mas eu acho importante, eu queria ler esse pequeno trecho aqui, que eu quase grifei ele por completo, mas é muito importante que a gente leia. É Conveniência das Heresias. Né? Então o Santo Agostinho, mesmo naquela época, ele vivia um tempo onde sempre existiu heresias. O cristianismo nunca esteve apartado das heresias. Né? Nesse período inicial, muito mais. As dezenas de heresias que existiam nesse período inicial do cristianismo foram todas elas solucionadas através dos concílios ecumênicos dos bispos da igreja, inclusive para definir o cânon bíblico, dogmas de fé e etc. E hoje a gente vê que retorna muitas dessas heresias e acaba levando muitas pessoas também a praticar essas heresias, a disseminar essas heresias, achando que estão propagando o evangelho de Cristo. Mas vamos ler aqui. Mas porque é dito com grande verdade, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 19. E diz, né, no capítulo 11, versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então isso já estava nas Sagradas Escrituras. Aproveitando também nós desse benefício da divina providência, porque os que se tornam hereges são desses homens que, mesmo estando dentro da igreja, errariam igualmente,
mas por estarem fora, aproveita-nos muito. Não por ensinarem a doutrina da verdade a qual ignoram, mas por estimularem os católicos carnais a procurá-la e os católicos espirituais a encontrá-la. Então eu vejo que na internet, por muito se propagar algumas heresias, como a teologia da prosperidade, né, Silas Malafaia e alguns caras assim, estimulam que muitas pessoas procurem também pelos primeiros padres da igreja, a conhecer mais a igreja, se aprofundar no conhecimento cristão, né, e acabam encontrando. Foi o meu caso e é o caso de tantas outras pessoas que eu conheço. Pois existem na Santa Igreja de Cristo inumeráveis varões de comprovada virtude que de outro modo permaneceriam entre nós. Então, um padre Paulo Ricardo, por exemplo, poderia permanecer oculto se não houvessem essas heresias que forçassem esses homens de dentro da igreja a se manifestarem. Então, isso também Santo Agostinho, já naquele tempo, viu que era importante. Deus levantou um Santo Agostinho, esses grandes santos dos primeiros séculos, para dissipar essas doutrinas dissolutas que eram as heresias que estavam sendo praticadas naquele tempo. E no período atual também não é diferente, então a gente se identifica com esse texto. Isso porque preferimos estar entregues ao prazer do sono nas trevas, da imperícia, a contemplar a frente à luz da verdade. Portanto, se muitos têm alegria de ver o dia do Senhor, é graças aos hereges que os despertaram. Então os hereges também despertam esse desejo e, por graça de Deus, a procurar mais, a conhecer mais sobre a igreja, e aí também tem um processo de conversão de muitas pessoas, né? E seguir o reto caminho que a Igreja de Cristo e que Cristo desenhou para a gente, né? Utilizemo-nos, pois, dos hereges, não para aceitar os seus erros, mas para nos confirmar na disciplina católica contra os seus ataques, e sejamos mais cautelosos e vigilantes, já que não conseguimos fazê-los voltar ao caminho da salvação. Então, assim, muito respeito a essas pessoas, né? Esse texto ele é uma tradução, mas ele é extremamente atual nos momentos que a gente está vivendo, e eu quero fazer mais vídeos como esse, abordando mais temas. Esse livro aqui é um livro muito bom, eu indico para vocês, tá? A Verdadeira Religião o Cuidado Devido aos Mortos. Eu vou deixar aqui na descrição o nome dele para você pesquisar aí, tá? E é isso a mensagem de hoje, tá? Voltamos com mais vídeos. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos, inclusive, sobre esse livro, que tem muitas coisas interessantes que também clarificam nossas ideias e ajudam a fortalecer a nossa fé. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.